Oi, gente, maior prazer estar aqui hoje com uma pessoa que eu admiro pra caramba. Fui entrevistar ele para uma série, para a segunda temporada do História Secreta do Pop brasileiro, e ele deu pra gente uma aula assim sobre um período da discografia, né, da indústria musical brasileira, sobre a qual a gente é muito ignorante, né? A gente tem que assumir nossa ignorância, né? Que é que são os primórdios, né, da indústria musical brasileira, da indústria musical mundial, inclusive, né? Com os discos de 78 rotações e até antes dos discos de 78 rotações, a música em cilindros, né? Estou aqui com o Gilberto Inácio, grande, grande colecionador, pesquisador, um cara que dedicou aí muitos anos, está dedicando muitos anos aí à pesquisa da discografia brasileira em 78 rotações. Gilberto, tudo bem com você, cara? É um maior prazer estar aqui contigo, cara. Boa noite, obrigado por todo mundo, obrigado a você, André, por me convidar. Imagina. Eu sempre gosto de falar de 78, não adianta, né? Então, falou de 78 é comigo mesmo, eu fico feliz. Você se considera primeiro o quê? Um estudioso, um pesquisador? Eu sei que muita gente que lida com 78 tem uma relação um pouco conflituosa, às vezes, com a palavra colecionador, né? O que que você se considera quando você quer fazer assim a sua biografia? Eu prefiro pesquisador do que colecionador. Eu sou um Sim, pesquisador preguiçoso. Eu prefiro ter o meu foco de pesquisa dentro da minha casa, tá. né? Do que colecionador, porque colecionador parece muito aquela história assim: eu tenho, você não tem, ninguém vai Sim. ver, é meu e acabou. E tem muitos colecionadores que eu conheço que são dessa maneira mesmo. Ah, é? Então, Ah, eu prefiro o termo pesquisador, eu acho que acaba saindo mais elegante, sem sim, ser uma sim, pessoa avara, sim. que tem e não mostra para ninguém. Qual a graça, né? Agora, a gente está fazendo essa segunda temporada do História Secreta do Pop e a gente entrevistou muitas pessoas que são pesquisadores, colecionadores de 78. A impressão geral que eu tive, Gilberto, é um pouco diferente. Claro, você conhece muito mais do que eu, mas pelo menos a galera que a gente entrevistou era uma turma que gostava de divulgar as coisas que tinham, mas não tinha nenhum problema de falar, não, olha, esse livro, esse disco aqui é só meu, ninguém tasca, assim, né? É uma turma muito proprietária essa dos colecionadores? Não, os que você entrevistou, sim, eles são pessoas que são abertas. Por isso você entrevistou. Porque usou. Por isso você entrevistou. Foi eu, foi o Sandor Buz, o Sim. INS, entendeu? E tudo mais. Então, são pessoas que realmente mostram, bota para escutar. Se você pedir, eles cedem o fonograma e tudo mais. Por isso você entrevistou. Agora, os outros você pode tentar entrevistar. O que eles vão fazer, eles podem até dar entrevista, mas não vão mostrar um disco para você. Olha, Tá? Então é isso. Então você caiu, na verdade, no grupo de meia dúzia de três ou quatro, entendeu? entendi, Que entendi. mostra. Dei sorte, então, né? Quando que o seu gosto pelos 78 rotações e pela história desses discos começou? Desde criança, na verdade, eu escutava esses discos na casa da minha avó, porque eram os discos da minha mãe. Tá. E quando ela se casou, ficou na casa da minha avó, o toca-discos dela e os discos dela, 78. E quando eu ia para lá, eu era um capeta, na verdade, né? E eles descobriram que se pusesse os discos para tocar e eu ficasse na frente da vitrola, eu ficava quieto. Então, tinha Ah, todo um mecanismo também que você botava lá seis discos para tocar, então ia caindo um, o braço vinha, sim. caía, tocava e tudo mais. Quando eu tinha acho que uns 35, quase 40 anos, mais ou menos, me veio na memória duas músicas que eu não sabia de onde era. Até então eu comprava os discos que eu gostava, dos cantores da minha época, aquelas coisas todas. E aí eu liguei para minha mãe e perguntei, mãe, eu escutava o quê? Eu lembro de duas cantoras muito agudas, né? E que cantavam baiões muito rápido, né? Aí minha mãe me falou que era o Calu, da Voz de Oliveira, Tá. e o Delicado com a Ademil de Fonseca. Aí eu saí para procurar os discos,
acabei achando num sebo aqui em São Paulo, e o moço lá tinha uma pilha de discos, eu achando que o disco era uma raridade, É, porque até então eu não sabia, né? Quando ele me cobrou R$ 1 por cada disco, eu perguntei quanto custava a pilha, é. né? Porque eu não resisto a uma pichincha, né? É, e colecionador de disco é igual mulher com bolsa, entendeu? Sempre tem mais uma, né? E aí E aí eu você comprou comprei, a pilha toda. comprei a pilha toda. Só que aí eu tive um problema. Eu cheguei em casa e não tinha como escutar, porque eu não Sim, tinha toca-discos para isso. Eu tinha toca-discos que tocava LP e sim, 45. sim. Aí eu fui na Santa Efigênia, procurei um toca-disco que tocasse 78, achei o toca-disco e aí comecei a escutar. Quando eu começo a escutar, escutei primeiro, logicamente, os que eu queria escutar, que eram os da minha infância, reconheci logo de cara, estava em algum escaninho da minha Tá. memória, Sim, aquilo tudo, sim. inclusive o disco girando e tudo, né? Mas aí eu fui escutando e fui maravilhando, ficando maravilhado com o que eu escutava. Tá. Porque era uma música que estava sepultada num passado que um ou outro cantor gravava alguma coisa, tipo a Gal, às vezes cantava, o Caetano, a Elis, entendeu? Sim, Mas assim, era uma música sepultada, ninguém tá. falava dela, ninguém. E aí eu fui comprando porque eu queria saber mais. Sim. E aí, hoje, eu sei que você não gosta dessa palavra colecionador, mas hoje você tem quantos discos no seu acervo pessoal? Basicamente, nunca contei, mas Tá, assim, pelas pilhas, pelo tamanho, acho que de 15 a 16, 17 mil, mais ou menos. Mas assim, é uma coisa que não dá para saber ao certo. Assim, a última vez que eu fiz um levantamento assim, acho que estava em 15 mil, mas de lá para cá já comprei muito mais coisa, então provavelmente deve estar nos 16, 17 mil. e assim, O que, na o verdade, é só metade, né? É menos da metade. menos da metade. Então, isso que eu queria que você explicasse, assim, é, o 78 rotações, ele, existe um cálculo aí, né, mais ou menos um estudo, né? Quantos discos de 78 rotações brasileiros foram gravados na história? Eu não sei ao certo, Tá, mas se não me engano, acho que foram 36 mil. 36 mil. trinta e Porque seis mil você não títulos, pode. Não, 36 mil discos. discos, tá, com dois lados, no caso, Música, né? Tá, música, depende. Teve uma época que muitos discos eram gravados só de um lado. tá, tá. Então chega mais ou menos a uns 50, 60 mil fonogramas. Fonogramas, tá. Mais ou, Isso a gente mais ou está menos. falando de músicas brasileiras, né? Não músicas estrangeiras Brasileira. lançadas no Nada, Brasil. Tá. nós estamos falando de músicas que foram gravadas e lançadas aqui no Brasil. Em que período, Gilberto? Começa em 1902, você tinha falado, né? Isso. O 78 é a mídia que mais durou, porque, na verdade, ela durou de 1902 até 1964, no Brasil, Tá. 74? tá? 60. 64, tá. Não, 64, 64. exatamente, É, até agosto de 64. tá. Mas, por exemplo, na Índia foi até 72 ou 73. Nossa, Tanto que existe disco dos Beatles em 78. Nas Filipinas, a mesma coisa. tá. Na Colômbia, a mesma coisa. Foi até 74, 75. Então, Caramba, em vários países durou mais. Aqui no Brasil, não. Foi substituído agosto de 64, acaba o 78. Ele continuou tá. sendo usado como gravação em jingle para rádio, só, E mas não comercial mais. entendi. E por que que ele continuou sendo gravado para jingle, assim, por causa que a qualidade não era tão melhor do que, não era? É, a qualidade, é. Não, é muito melhor. Você Tá. gravando num disco, por exemplo, de vinil em 78, você não comprime tanto quanto num MP3. Ah, entendi, entendi. Quer dizer, eles faziam jingles novos gravados em 78 e eles usavam que a qualidade era melhor, então. Sim, muito melhor. Tá, tá. Né? Por exemplo, você há de convir que, por exemplo, quanto menor a rotação, mais comprime o sulco e Claro. comprime as ondas sonoras. Sim, Então, sim, sim. e agora no 78, não.
É só você escutar um 33 e um 45, o 45, por ter mais velocidade, vai ter uma rotação, uma qualidade sonora melhor. Entendi, entendi. Faz todo sentido. E assim, você pode explicar para a gente um pouco sobre esse começo do Brasil? Porque assim, 1902 é uma coisa absurda a gente pensar que se fazia disco no Brasil em 1902, né? Que discos que foram feitos no Brasil em 1902? Bom, o Brasil é o terceiro país do mundo a ter gravações lançadas assim regularmente, né? E é o terceiro país do mundo a ter uma gravadora própria. Isso Olha é só, impressionante. é impressionante. E depois ter duas gravadoras, inclusive. E o consumo de música no Brasil era o terceiro mercado também mundial, É só mesmo? atrás. É, só atrás dos Estados Unidos, que não tinha para ninguém. Sim. Por exemplo, os Estados Unidos em 1904, se não me engano, o Caruso grava Veste la Juba do Palhaço e vende 1 milhão de cópias. Você imagina isso? Aqui no Brasil, não, mas aqui se vendia 20 mil, 30 mil cópias de alguns Caramba. cantores. A maioria não, a maioria vendia 1.000 discos, coisa assim. Mas era o terceiro mercado mundial. E o que acontece? O Fred Figner, ele era um tcheco, um judeu tcheco foi para os Estados Unidos. Lá ele conhece as famosas máquinas falantes, em 1800 e não sei quanto, que eu não lembro agora a De data, cabeça. É. né? De cabeça eu não lembro, mas isso você acha fácil. Sim. E aí ele resolve. Só que nessa época as máquinas falantes eram o quê? Eram espetáculos, como você fazia um circo, por exemplo. Então você botava uma máquina lá falante, as pessoas vinham, ficavam escutando, alguns gravavam a própria voz para escutar. Todo mundo, era a última tecnologia do tempo. E aí ele vem ele compra algumas máquinas falantes, aí ele vem para o Brasil e começa em Belém do Pará a fazer esse tipo de espetáculo. O que que eram as E máquinas aí ele vai. falantes? Era com vinil? Já não, era com cilindro. Não. Eram cilindros de Tá, cera tá, tá, e regraváveis. tá. Regraváveis. Você podia apagar a gravação anterior e gravar de novo. Não existia disco. O disco foi inventado um pouco mais tarde pelo Sim, Emile Berliner, tá? O disco que a gente fala. sim. E essa gravação, a gravação ela era picos e vales, não era tangencial como dos discos, tá? O que que A agulha, significa em vez isso? dela Tá. Hum, agulha, eu vou mostrar assim, a agulha nossa, por exemplo, hoje em dia do toca-disco, ela faz isso. tá, É tangencial. A outra, ela era uma esfera, ela fazia assim. Ela subia e descia vales. tá, tá. Então, ela ia Entendi. dessa maneira, tá? Então, tanto que a agulha era esférica e tudo mais, e diferente dessa outra que como é que Triangular chama? quase, né? Triangular. É É, quase que triangular, tem uma ponta, né? Então, então uma ponta. Então, o Finnegan traz pro Brasil essas máquinas falantes. isso, aí ele começa em Belém, vai descendo capital por capital, até que chega no Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele faz tanto sucesso ali que ele se estabelece ali e monta a Casa Edison, uma Tá, homenagem ao Thomas Edison, que ele era admirador, e começa a importar cilindros de música para vender para as pessoas. Só que aí ele descobre que as pessoas queriam consumir música local. tá. E aí o que ele faz? Ele começa a gravar cilindros de música brasileira e acaba vendendo muito mais do que as músicas estrangeiras. Olha que coisa, que coisa. E isso antes de 1902. Assim, o cilindro vai no Brasil acho que até 1908, se não me engano, Tá, concomitantemente com o disco. O disco foi inventado pelo Emile Berliner, que era um alemão que vai para os Estados Unidos, e lá ele inventa o discos, que era muito mais fácil você reproduzir um disco do que um cilindro. sim. Por exemplo, para você Só, gravar cilindro, não, eu queria só que você pode falar, explicasse para as pessoas como é que funcionava o cilindro. Claro, a grosso modo, assim. Ele era realmente um cilindro que ficava girando, né? É, era um cilindro, normalmente era uma cera, com uma agulha que ia lendo, ia correndo, ele girava mais ou menos 120 RPM, tá. 120 RPM, e aí o disco já não. O disco é aquilo que a gente conhece, aquela chapa, né? É.
aquela bolacha e tudo mais. E agora, para você fazer cópias desse cilindro, era muito mais complicado que você fazer cópias de um disco, porque um disco é carimbado. Sim, Agora, do cilindro, imagina você juntar duas partes exatamente iguais para poder fazer um cilindro. Então, era muito mais complicado. E o que se fazia? Às vezes, um cantor gravava a mesma música 10, 15 vezes para poder fazer 150. Punham 10 máquinas, por exemplo, gravando os cilindros. Ele cantava uma vez, gravava 10, 15 cilindros. Aí cantava caramba. de novo, mais 10, 15. Agora, com o disco, não. Você fazia uma matriz, Sim, fazia uma estampa, e aí você carimbava. Então, quando o Berliner inventa os discos em 1890 e alguma coisa, isso acaba, embora o cilindro tivesse uma qualidade sonora absurda, pode parecer que não, tá. mas é uma coisa assim, impressionante. Se você tiver a oportunidade de escutar um de um cilindro, você vai ficar impressionado. Se você vier a São Paulo, eu te levo num Sim. colecionador aqui de São Ah, Paulo, eu você vai fui. sair de lá babando. A gente foi nele. No, como é que ele Ah, no chama? Andréas? No Andrés. Andréas. É enlouquecedor. É Você enlouquecedor. não saiu. Lá você baba, entendeu? É Você fica babando. enlouquecedor. O cara tem, só explicando pra galera, ele tem uma prateleira de cilindros da casa Edison, né? Do Edison americano, né? Com fotos, todos eles tinham uma foto do Edison, né? Muito engraçado. O cara era muito ególatra, né? Os cilindros tinham a foto Ah, dele mesmo, né? Mas americano, né, filho? é demais, né? Mas esse Andrés é um colecionador, talvez acho que o maior, né? Assim, de aparelhos, né? E ele tem De vários máquinas falantes. máquinas falantes, todas funcionando em perfeito estado. É uma coisa, assim, absolutamente alucinante, né? A gente filmou pro História Secreta Parte 2 a coleção lá do Andrés. É incrível aquilo, né, Gilberto? Ah, sim. Não, eu vou lá, assim, toda vez que eu vou lá, eu levo o guardanapo, né? Porque eu fico babando, né? Porque você Né? consegue ouvir os discos que você ama no aparelho correto, né? Você não está vendo num aparelho de Sim. outra época, né? Você está ouvindo realmente Não, o que as pessoas ouviam há 100 anos, né? Impressionante aquilo, né? é impressionante. E aí, onde eu estava? E aí, o que acontece? Em 1901, o Fred Figner, ele firma contato com a Zonofone alemã, e aí veio um técnico, chamava Hagen, se não me engano, para o Brasil, e grava mais ou menos cerca de 150 fonogramas. 150, 200 fonogramas. Em 1901. Um, Esses discos eles eram gravados aqui no Brasil, aí fazia-se a matriz de cera, porque era uma cera, eram os discos gravados assim, sem eletricidade nenhuma, não existia motor elétrico, não existia microfone, não existia nada. Já até tinha sido inventado o microfone, mas ainda não se sabia o uso dele que teria nesse ponto. A pessoa cantava num gramofone ao contrário. tá. E esse disco ia sendo gravado na cera, fazendo sulcos na cera. Essa cera depois era embarcada num navio, levado para a Alemanha. Lá era feito os negativos e tudo mais, e depois prensados os discos e remetidos ao Brasil para ser vendido. Foram feitos assim de 1901, quando ele veio gravar, inclusive assim, ele veio em 1901, consta que parece que quando ele levou essas matrizes para a Alemanha, puseram as matrizes perto de um lugar quente e quando chegou lá estava tudo derretido, Nossa Senhora, estragado. Aí ele imagino. voltou ao Brasil, refez tudo de novo, Nossa. aí levou em 1902, é lançado a primeira série de discos no Brasil, do qual o primeiro disco é o Isto é Bom. Poxa, que maravilha. Eu vou abrir aqui então para a galera, tá? Para gente ouvir também o Isto é Bom. Podemos ouvir então, Gilberto? Vamos lá? Pode sim. Galera, eu vou compartilhar aqui a coisa e Ah, vou. deixa eu só falar uma coisinha. Claro, à vontade. É, os discos eram anunciados antes, primeiro por uma propaganda, até da casa, né? Eles falam disso da Casa Edson, quem canta. E a gente não pode esquecer que em 1902, 90% da população brasileira era analfabeta. Tá.
Por isso É. que eles são também anunciados. Quer dizer, quando a gente ouve até o pelo telefone lá, que é supostamente o primeiro samba e tal, ele fala, né, no Que não é início. Não, tudo bem, fácil. mas ele apresenta a música, né? Quer dizer, ele fala Sim, pelo telefone, samba, de não sei o quê, não sei o quê, né? Tem essa, né? Isso era por causa do sim, analfabetismo da maioria da população. Então, sim. que Também, interessante, além de fazer cara. uma propaganda, mas o analfabetismo, né? Sim, sim. Agora, antes da gente ouvir o Isto é Bom, só queria te perguntar uma coisa, Gilberto. 1902, quer dizer, o Brasil ainda era um país assim, ainda já é elitizado hoje, imagina 1902, né? Você falou que havia discos que chegavam a vender 20 mil, 30 mil cópias, né? Isso já em 1900, no início do século ou foi uma coisa a Não, posteriori? não, 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 isso mais em 1930 já, né? 30, tá, tá. Aí a gente está Que aí falando dos. entra a Tá, gravação, é, que aí a gente já está falando de Carmen Miranda, de sim, Francisco Alves, de Orlando legal, Silva. legal. Nessa época não, vendia no máximo 1.000 discos, e o que eles faziam? Por exemplo, a música fazia sucesso, eles mandavam prensar mais, Tá, tá, tá. entendeu? Então era assim. Entendi. Você quer, vamos ouvir então, vamos ver o teu canal então, pode ser? Deixa eu ver aqui. Ou você prefere que eu ponha Pode. no IMS que a qualidade é melhor? O que que você acha? No MS a qualidade é melhor, o pessoal É melhor, escutar. né? Tá bom, galera, eu vou tentar Depois, compartilhar se eles aqui. quiserem ver, se eles quiserem ver o disco depois tocando, é só entrar no canal e ver lá tocando. Tá, tá bom. Vocês estão. Peraí, vamos ver se vocês conseguem ouvir aqui. Estou compartilhando a tela. Vou rolar aqui. Então a música é Isto é Bom, é isso? Vocês estão vendo minha É, tela, galera? Estão vendo minha tela? Então aumentem o som aí pra gente ouvir a música de 1902. dois. A música anterior a isso, que essa música é do século passado. Não se Tá. esqueça que a gente tinha saído da escravidão há pouquíssimo tempo. Sim, sim, sim. Vamos lá. Vou ver aqui, peraí. Tá abrindo. Vamos lá. Tô abrindo aqui o site do IMS, galera, tá? Que tem essa música Isto é Bom. Vamos lá. Tá aqui. É, Ué, peraí. Ué, não tá carregando aqui. Agora foi. Vamos lá? É de Xisto, Bahia, né? isso, o Vamos lá. autor. Ué, tá tocando, por quê? André, tá Oi. tocando não. Coloca, André, o de 1903, que o de 1902, Ah, até hoje, nunca se achou o disco, por enquanto, por ah, incrível que é? pareça, né? Então A põe gente sabe que foi gravado. Põe ah, esse de três. de 1903. Então vou botar de 1903, tá? Vamos lá. Porque o de 1902 a gente sabe que foi gravado, mas nunca se viu o disco. Ah, é? Tá, então, mas eu acho que, É, eu acho que a gente já estava ouvindo o de 1903, viu, o Gilberto? Eu acho que que a não gente estava tocou ouvindo. nada. Não tocou aí? Não tocou nada aí, galera? Vocês não ouviram? Não? Pô, eu tô ouvindo aqui, cara. Como é que. Ah, se eu Não. posso ter. Pera só um segundinho, já sei o que aconteceu. Eu tenho que compartilhar com som, cara. Sou burro demais, peraí. Opções de compartilhamento avançados. Peraí. Somente um participante. Deixa eu compartilhar aqui. Eu esqueci de botar que tem o compartilhar som também. Desculpe, galera. Vamos lá de novo, hein? Agora vai. Vê se vocês conseguem ouvir, por favor. Vou voltar do início, tá? Peraí, peraí, só um segundinho. Desculpe aí, esqueci de botar o som. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Isto é bom, 1903, hein? Atenção.
Edson, Rua Doutor 107. Arreda de tua saia, vale 25 mil réis. Arrasta a mulata, saia, que eu te dou 5 e não 10. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Poxa, o dentro, buraco velho, tem cobra dentro. Levanta a saia, mulata, não deixe a renda arrastar. E a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Vá saindo do seu coió sem sorte. E aí, você quer morrer? Se morrer, morramos juntos. Eu quero ver como cabe numa cova todos juntos. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Comigo é nove do baralho velho. Sensacional, Gilberto. Muito legal, cara. Isso, Essa é, gravação, quando é? 1902? 3? foi lançado em 1903, mas foi feito em 1902, porque não esqueça que o disco era feito, gravado aqui, ia para a Alemanha, era prensado lá e voltava para cá. Caramba. Assim, o primeiro, essa é a segunda gravação, porque a primeira, na verdade, até hoje não se achou. A gente sabe que foi gravado, porque tem um catálogo, Tá, mas tem muitos discos de 78. Não se esqueça que esses discos eram frágeis, eles quebravam. sim. Então, tem muito disco, por exemplo, que não existe. Caramba. Você não, você sabe que foi gravado, mas não existe. Ninguém achou até hoje. Explica pra gente, por exemplo, a gente consegue ouvir essa música, tem um piano e tem o baiano cantando, né? Como era a gravação em si? Quer dizer, você ainda era da fase mecânica, né? A gente não tinha gravação elétrica É, ainda. Você pode só, por exemplo, por favor, explicar pra galera como era feita a gravação? era um prato na frente, né? Tinha um prato, tinha assim, tinha um aquário já Ah, já lá, tinha. né? Na Tá, verdade, tinha um aquário. Do outro lado tinha esse prato, né? Com um disco de cera em cima, uma cera extremamente. O técnico tinha que saber polir essa cera muito bem. Tinha uma engrenagem que ia adiantando o braço do disco, né? Que ficava dentro desse aquário. Para fora desse aquário saía uma corneta. Onde era tocado esse piano, você pode ver que é um piano martelado. O cara tá lá, pá, 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 e o baiano cantando em frente a essa corneta para poder gravar. Não existia nenhum tipo de amplificação. não tinha nem É, separação da voz com o instrumento, era tudo ao mesmo tempo, no mesmo local, tudo gravado junto ali, né? Incrível isso, né? você está achando o quê, filho? Isso é só em Não, 1958 que não, eu sei, começa. mas eu tô pensando assim, a técnica que era necessária para o baiano, por exemplo, não cantar baixo demais, ou para o piano não, né? Tipo, Não, não, e outra coisa, era tudo ao vivo. exatamente. É. Até 55, quando surge a fita para gravação, era tudo ao vivo. Assim, era orquestra, cantor, e qual era a mixagem? A distância do microfone ou a distância do Exatamente. fone. Mas quando você só tem um cone, por exemplo, eu imagino que o baiano, por exemplo, tocando essa música, né? Eles devem ter errado várias vezes também o volume, ou não, ou é uma coisa que eles já sabiam já como Não, funcionavam, não, né? não por um motivo simples. Hum, Eram músicas que o baiano cantava nos famosos cafés e shows berrantes, né, tá, que o pessoal chamava. E, assim, eles cantavam essas músicas já há muito tempo, eram músicas populares nas ruas do Rio de Janeiro. tá, Eles não estavam gravando coisas desconhecidas do público, eles estavam gravando coisas que o público já conhecia e já gostava. entendi, entendi. Então Não, não tinha erro, não, eu me e não referi, podia errar, eu porque me, re- a feira era é, muito cara. não, eu me referi à técnica de gravação, não a ele errar a música, né? Mas essa coisa, por exemplo,
levando em consideração que é uma gravação de 125 ou 123 anos, até que a comparação entre a voz do baiano e o piano é uma boa, né? Ela tá equilibrada ali, né? Não tem uma coisa que está muito Não, mas alta, né? os técnicos sabiam fazer isso, eles já tinham, assim, aprenderam rápido a fazer esse tipo de coisa e, assim, você escuta a gravação e você fala, não é possível que se escute... Você escutou na casa do André, Sim, sim, sim. Escutei um monte de tá? coisa lá e é enlouquecedor. É. Mais tarde a gente vai escutar uma outra gravação que já é elétrica, por exemplo, mas tem um prato e faca. Você fala como que se tem um prato e faca e se sai perfeitamente esse prato e faca numa gravação que tinha um microfone, com uma orquestra Louco. toda e dois cantores, entendeu? Então, aí você fala, não, assim, os caras eram gênios de fazer essa montagem Sim, de mixação sim, por espaço, claro. Por já que não tinha distância. botãozinho, por Por di... distância e por espaço, entendeu? É, instrumentos muito altos lá no fundo, instrumentos mais assim aqui na frente, entendeu? E tanto assim, você percebe, por exemplo, que às vezes os músicos também se movimentavam durante a gravação. Sim, sim, Eu sim. cantava, por exemplo, uma música lá e de repente ia ter uma coisa, então eu dava uma afastada, a orquestra vinha para frente e depois voltava para trás. Sim, que enlouquecedor isso, né? Muito legal. Ô, Gilberto, eu vou abrir aqui para a pergunta da galera, mas eu queria antes que você contasse rapidamente a história dessa música argentina com a Chiquinha Gonzaga, porque é um highlight assim da sua, desculpe, coleção, né? Da sua pesquisa, né? E é uma coisa que é quase assombroso, né? O que a gente vai ouvir agora, né? Você pode contar um pouco o que que a gente vai ouvir? Quando eu comecei a comprar discos, eu ia em várias lojas, não sei o que lá, e teve um dia que eu fui na Casa Lomuto, que era assim a meca dos discos 78 em São Paulo. E tinha o seu Roberto Gambardella, que assim, ele entendia tudo de discos. Ele que foi meu professor, e se eu sei alguma coisa hoje, é graças a ele. Uma pessoa extremamente generosa e me ensinou tudo. E teve um dia que eu estava lá comprando um monte de discos, que eu nunca saía de lá com menos de 50, né? É, e a conta bancária destruída. Mas isso é outro detalhe. Mas aí teve um dia que eu estava olhando uns discos para descarte, e esse da Chiquinha, por ele ter uma trinca bem grande, né? Tava lá para descartar. O Roberto nunca vendeu um disco quebrado ou um disco trincado, sempre impecáveis o disco dele. E aí eu falei, posso levar? Pode. Levei o disco, só que eu não tinha cultura para saber o que era aquilo. Eu escutei em casa, um disco muito mal gravado, muito chiado, muito ruim, e ficou lá, guardado por acho que 15 anos. Um dia conversando pelo WhatsApp, não, pelo Facebook com o Sandro, a gente começou a discutir essa gravadora popular. Sandor é um grande também pesquisador, colecionador, né, do Rio de Janeiro, né, que fez vários livros, né, fez um livro, acho que sobre a Casa Está Edison, sobre, fazendo, tá fazendo, né? está fazendo. Saiu sobre a Flau Haber, que é uma gravadora do Rio, foi Sim. fantástico o livro também. E aí a gente conversando, e a gente começou a discutir sobre essa gravadora, e eu fui lá e peguei esse disco. Quando eu peguei esse disco, aí eu já tinha cultura suficiente para saber o que eu tinha pegado. A hora que eu peguei, já fiquei branco. A hora que eu vi. Porque tem uma assinatura da F. Gonzaga, entendeu? Aí, quando eu fui escutar o disco, junto com o Sandro, eu pus na minha vitrola aqui em São Paulo, ele no Rio de Janeiro. A gente escutou, a gente ficou besta, assim, né? Aí a gente chamou um cara em Brasília, que é especialista na Chiquinha, que é o Alexandre Dias. Aí ele escutou, aí nós três ficamos assim, ou seja, nós descobrimos uma gravação, única gravação da Chiquinha Gonzaga tocando piano solo e anunciando a música antes. Ou seja, a gente A, consegue escutar a voz da Chiquinha Gonzaga. a voz da Chiquinha Gonzaga e o único piano solo dela. E Então, explica. assim, a gente acha, inclusive, Não, pode falar. a gente acha que era um disco, eu acho que isso aí foi um disco de teste que fizeram.
Porque esse disco, assim, o rótulo dos discos, aquele selinho que tem no disco, tá com os dois são iguais, e de uma outra música que não condiz, a Chiquinha anuncia a música antes e toca o piano. E é um disco, assim, bem ruinzinho mesmo, porque, assim, acho que fizeram um teste para saber como era, porque a Chiquinha tinha uma fábrica junto com o marido dela, o João Gonzaga, que na verdade, assim, ela adotou como filho, porque eles tinham uma diferença de 50 anos, Ah, né? é? Quando ela pegou, ah, ela tinha mais de 56, ele tinha 16 quando ela conheceu e pegou. Ela era bem à frente do tempo. Ela era bem à frente do tempo. Aí ela adotou o menino, mas era marido, né? Só que Ah, Chiquinha. É. não, era uma mulher muito à frente do Sim, tempo dela. sim. E essa música, inclusive, no disco ela fala que é argentina. Mas o Alexandre Dias, ela tinha um péssimo costume, péssimo não, né? Ela fazia músicas para peça de teatro. Não fazia sucesso essa música nessa peça, ela mudava o nome e punha na outra. Tá. Né? Então, Normal. acho que chama Cananéia, se não me engano, o nome original da música, que tem uma partitura, inclusive. Que Tá? legal. Então, essa é a história. Aí a gente descobriu e aí foi, né? Não, Aquele quando eu, auê todo. quando eu fui no Instituto Moreira Salles, né, que tem, eu acho que é o maior Assim, o assim, acervo de 78, né, que eles também compram de muitos colecionadores e tal, as pessoas estavam falando lá do espanto que foi para eles, que são especialistas, ao ouvir a voz da Chiquinha Gonzaga, né, porque é o tipo da coisa que você nunca vai imaginar. De que ano a gente está falando? 20? Essa gravação? 1920. 1920. 20, que coisa Ou sensacional. seja, ou seja, 105 anos atrás. 105 anos atrás. Vamos ouvir aqui rapidinho, então. Tem Tá. a, tem a, deixa eu botar aqui para não compartilhar. Compartilhar com som, compartilhar tela. Vocês estão vendo a minha tela, galera? Então, né? Então, né? Vamos lá, então. Saudade com Chiquinha Gonzaga. É a Chiquinha Gonzaga falando no início, hein? Argentina. A bandeira, com Francisco Gonzaga, Rio de Janeiro. Deixa eu voltar, Gilberto, de novo. Argentina, Argentina, ela fala, né? Argentina, a bandeira, com Francisco Gonzaga, Rio de Janeiro. Gilberto, o que que ela fala? Ela fala Argentina, habaneira, né? A baneira, um ritmo da Um música, né? ritmo. Vamos ouvir de novo rapidinho, só É. o iniciozinho ali, porque é sensacional isso aqui. Vamos lá, peraí. Atenção. Argentina, a bandeira, com Francisco Gonzaga, Rio de Janeiro. Argentina, habaneira com Chiquinha Gonzaga, Rio de Janeiro, né? Deve ser onde ela gravou, claro, né? Não, sim, ela gravou, era no Rio de Janeiro, que era a fábrica dela, popular, que era dele e do marido. Que Que é uma demais. fábrica que lançou poucos discos, inclusive. Que demais isso aqui. Pô, sensacional, hein? Muito legal. E é um disco único, só existe esse, não existe nenhum. E tem Nunca algum foi achado. e não tem nenhum registro da Chiquinha Gonzaga anunciando nenhuma música dela.
Em nenhum outro lugar. Não, não tem nenhum. Não, e todos os pianos que ela toca em algum no grupo Chiquinha Gonzaga, não se sabe se é ela ou não, porque ela está junto com uma orquestra, então não tem nenhum Tá. piano solo, só eu que tenho um piano solo. Caramba, que coisa louca. Gilberto, você estava me falando também que o Brasil tinha uma tradição longa, grande, de discos particulares, né? Discos feitos por ou comunidades de imigrantes. Você pode falar um Sim, pouquinho sobre isso? sim, saíram muitos na fase mecânica nem tanto, mas na fase elétrica, por exemplo, a gente já tem uma migração muito grande para o Brasil de japoneses, árabes, italianos. Então eles começam a pagar para as gravadoras para gravar discos com cantores das suas comunidades. Então, na Vitor tem músicas étnicas, na Odeon tem pelo menos acho que uns 20 discos étnicos, na Colômbia também. A comunidade que mais fazia isso era a árabe, que acho que devia ser a mais poderosa Sim, de dinheiro, porque sim. isso não custava barato. Mas tem muitos discos também japoneses, muitos discos italianos, Caramba, que legal. né? Porque a comunidade pagava para o cantor gravar. Então, às vezes, vinha, por exemplo, um cantor da Itália muito famoso para o Brasil, e aí eles pagavam para a gravadora gravar esse cantor para eles poderem ter os discos. Agora, esses eram discos Com que cantor, não entravam, por exemplo, em catálogo de gravadora nenhuma. Eram discos como se fossem discos independentes. não entravam. Entravam? Não entravam. Entravam. É, Da Odeon, da Artifone, da Vitor e da Columbia entravam. Agora, já mais na década de 40, 50, aí eles faziam uma série especial. Aí já não entrava no catálogo normal de numeração sequencial da gravadora. entendi, entendi. Eram discos particulares, embora também nessa época existissem discos particulares. Por exemplo, tinha muitas músicas de jingles políticos, por exemplo, Tá. que saiu por gravações particulares. Que interessante. O Andréas, o colecionador de Hum, gramofones e tal, ele mostrou pra gente uma gravação do hino nacional brasileiro de 1901, feita, se não me sim. engano, nos Estados Unidos, né? E que é a Sim. primeira gravação do hino nacional brasileiro. E não tem crédito, assim, não dá pra saber quem gravou, mas ele fala que naquela época eram muitas bandas, assim, de exército, bandas militares, bandas de bombeiro, não era? Que gravavam esses discos? E aqui no Brasil também. A banda da Casa Edson nada mais era que a banda do Corpo de Bombeiros. Ah, é? É, porque todos os militares tinham bandas, né? Sim. Que eram formados, por incrível que pareça, né? Por negros, né? Músicos negros, autodidatas, muitos sabendo ler música assim, e eles gravavam como banda da Casa Edson, banda da Casa da Colômbia, banda da Casa Faulhaber, por exemplo, mas era tudo banda do Corpo de Bombeiros ou da Força Militar, Pô, que da Polícia demais. Militar. Não era polícia, era força na época. E você falou de músicos negros, assim, espetaculares aí. O Pixinguinha, ele já na década de 10 assim, ele já estava gravando, não estava? Porque lá no Instituto Moreira Salles eles me mostraram uma coisa, um disco que supostamente era a primeira gravação do Pixinguinha, era uma coisa incrível, assim, né? Não, com 14 anos. Né? Ele já estava gravando em 1911. Que é sabe, assim, com 14 anos, assim, Sim. era gênio. Não, sabia ler música, compunha no bonde, ele morava no subúrbio. Ele ia do centro do Rio para o subúrbio de bonde e ia compondo no bonde, sabe? Assim, Demais, né? era um gênio. Não, eu brinco, né, que assim, é, tem que ter altar para esse homem, entendeu? Tem mesmo, tem mesmo. Galera, quem quiser fazer perguntas aí para o Gilberto, por favor, podem levantar aí. Roger, por favor. Depois a gente vai ouvir mais alguns trechos aqui selecionados pelo Gilberto, tá? Boa noite, Barça. Boa noite, Boa Gilberto. Boa noite, noite. amigos. Gilberto, obrigado por estar com a gente. É muito maravilhoso tudo que você contou, essas coisas que a gente está escutando. Eu tenho uma curiosidade sobre a parte
do contato com a mídia, né? E a gente, graças ao Moreira Salles, a gente tem esse digitalizado, né, para a gente escutar. Se não, queria saber se você gasta um tempo, por exemplo, no Moreira Salles pesquisando e ouvindo, conhecendo gravações novas, ou se para você o valor está em você conseguir pôr a mão em uma determinada unidade nesses grupos que você adquire, né? E já olhando para o Moreira Salles, se for um sacrilégio que eu vou falar, fica à vontade, tá? Mas eu queria saber como o senhor vê a possibilidade da tecnologia eventualmente ser usada para melhorar a qualidade desse áudio capturado dos LPs mais antigos, eventualmente para melhorar a qualidade sonora. O senhor vê algum valor nisso ou se realmente o barato é o equipamento original rodando o disco original apenas? Bom, eu pesquiso muito no Moreira Salles, porque, infelizmente, eu não tenho tudo que eu quero, nem tenho vida para isso, né? André foi na minha casa, eu não tenho vida para escutar Sim, aqueles discos, né? Eu não tenho tempo de vida para isso. Eu tenho um prazer, sim. Eu venho de uma geração que a gente tinha fetiche pelo disco em si. A gente pegava um disco, a gente botava na vitrola, a gente gostava de ver ele girando, aí pegava um encarte, lia, especialmente LP. 78 não tem isso. Mas ainda eu gosto de ver um 78 tocando. Agora, eu acho muito importante o trabalho do Moreira Salles, sim. É extremamente importante, porque esses discos são frágeis. O disco mesmo da Chiquinha, eu peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, levei para o Moreira Salles digitalizar, porque o disco está trincado. E o disco, de uma hora para outra, vai chegar um dia que ele vai quebrar. E aí perde-se o fonograma. Então está salvo o fonograma. Se a mídia física for para o Beleléu, a música está salva, que é o que, na verdade, interessa. Mas eu tenho um certo fetiche, sim, pela mídia física. Não posso negar isso também. Eu é, compartilho desse fetiche. é, Mas eu pesquiso, sim, no, Hã? mas eu pesquiso sim no Moreira Salles, eu pesquiso em sites de música, quando eu quero escutar uma música e tudo mais. Mas se eu consigo o disco, é lógico, o cantorzinho vai ficar rouco lá em casa que não é. tocar, né? Agora, antes de passar para o Ilan, é muito curioso, né, o Gilberto, essa coisa da mídia física, né? Porque quando a gente foi visitar o André, acho que é o colecionador de gramofones e tal, e ele foi mostrar pra gente as músicas em cilindro. E um espetáculo, assim, maravilhoso ver aquilo tocando, né? Mas ele só conseguiu tocar cilindros estrangeiros, né? Ele falou que ele tinha muitos cilindros brasileiros, né, que foram feitos no Brasil, mas que nenhum era mais tocável, né? Porque eles tinham oxidado, né? Eles tinham acontecido alguma coisa química mesmo com Mofou. eles, né? Mofado, né? Que É porque, na verdade, assim, aquele é uma cera sim. e ele pega mofo e aí estraga tudo. É, Coisa que, por exemplo, o disco já não. mas é curioso porque a gente não tem, então, nenhum registro, segundo o Andréas, de um cilindro feito no Brasil. Ele falou que é impossível, não existe, né? Não tem nenhum cilindro que seja tocável, né? Talvez você tenha uma gravação antiga de uma coisa que foi feito há anos atrás, mas não existe hoje, segundo o Andréas, ou ele não conhece, nenhum cilindro feito no Brasil que seja executável, né? Que é uma tristeza, né? Muito. Ele tem lá Não, alguns. achamos um hoje. Acharam Sandro hoje? achou um hoje. Sério? Hoje, de um colecionador, inclusive está digitalizado e está para escutar. Depois eu posso mandar para você e você compartilha com as pessoas. Foi Nossa, que legal. digitalizado da banda da Casa do Corpo de Bombeiros, da Casa Edson, aliás, de 1901. Foi achado hoje. Olha só, é mesmo? Que legal, cara. Sensacional. Wilana, por favor. Só antes Ilan, Claro. desculpa, só para voltar no ponto da melhora digital do fonograma original. Não sei o que o senhor acha disso. Eu acho o seguinte, eu acho que sim, dá para melhorar sim, mas você tem que ter uma sensibilidade para ver o que você pode tirar. É, Vai se tirar o chiado? Sim. Só que quando você tira um chiado, você está tirando frequências sonoras. E nessas frequências sonoras pode estar escondido talvez um pandeiro, né? Que você escuta quando você escuta o disco original.
Então você tem que tomar muito cuidado. Às vezes, por exemplo, eu já vi digitalizações que ficou perfeita, mas você fala, cadê o pandeiro que estava aqui? Entendeu? Sabe? Não tá, porque tiraram fora para tirar o chiado. Então, assim, você viu, por exemplo, a Chiquinha, o disco da Chiquinha, tinha chiado. Mas por que que não tirou? Tirou muito chiado. Esse disco é muito mais chiado. Mas o piano está inteiro lá. Então, vale a pena, sim, mas você tem que ter. Isso não é uma coisa automática. Você tem que ter ouvido, e quando você vai fazer, você tem que saber até onde você tira, Muito legal. porque senão você vai estragar. Claro. Por exemplo, a Muito gente vai obrigado. escutar daqui a pouco uma música que se chama Patrão Prenda Seu Gado. A música é de uma riqueza sonora absurda, gravada num microfone só, o grupo do Pixinguinha, tem um prato e faca, a flauta é do Pixinguinha, sabe? E tem chiado. Aí você fala assim, tá, vamos tirar o chiado. Só que você vai tirar o pandeiro, você vai tirar o omelê, você pode tirar o prato e faca. Acabou a graça da música, entendeu? Deixa o chiado, por favor. Então, assim, não, então você deixa o É. chiado, mas assim, você tira o chiado, mas diz que não atrapalha a música. Se atrapalhar a música, você deixa o chiado. É uma questão de sensibilidade, não é uma assim. Tem música que dá para você tirar numa boa. Gilberto, Agora, tem música que não. já temos o nome da sua autobiografia. Deixa o chiado, a vida de Gilberto. Essa é a frase, essa frase, pronto, já vendeu o livro já, cara. Não tem. Não, não, é outra coisa. Por exemplo, eu escuto 78 na minha casa. É assim, você fala, você escuta chiado, eu escuto primeiro disco, no primeiro disco. No segundo, meu ouvido automaticamente tira o chiado. Tem o filtro humano, né? Não, eu tenho, É, eu eu sei. tenho, eu tenho um noise aqui que diminui, entendeu? Como é que chama? Um Dolby O na Dolby, é. orelha. É. O Ilana, por favor. Seu Gilberto, primeiramente, satisfação falar com o senhor. Já sigo o seu canal já há um certo tempinho e, Obrigado. e eu gostaria de saber se já chegou às suas mãos alguma gravação de uma cantora pernambucana bem obscura chamada Preta Maria Joana. Você quer me matar, né? Você acha que Não, eu quero que o senhor me ajude. É diferente. a Preta Maria Joana, Porque ela é um assim, enigma, é uma incógnita, né? não, é uma incógnita. Mário de Andrade, o Ascenso Ferreira ouviu ela cantando em Pernambuco, numa feira, e falou para o Mário de Andrade e tudo mais. E aí o Mário de Andrade escutou, inclusive tem uma coisa que o Mário de Andrade fala sobre a Preta Maria Joana, que é absurdo, falando da voz dela, assim, Mário babando, 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 babando. E, e quando ele foi, uma vez ele foi a Pernambuco, escutou ela acho que duas vezes, e teve uma vez que ela trabalhava num engenho. Isso, Olha exatamente. que coisa. E aí ele vai no engenho e pede para ela cantar na frente dos patrões. Ela não consegue cantar na frente dos patrões. Talvez para você ver o nível De opressão. de, Opressão, né? de opressão. É. Porque na feira ela cantava que era uma coisa, então na frente dos patrões ela não consegue cantar. Segundo consta, ela veio ao Rio de Janeiro, cantou em alguns lugares, mas ninguém descobriu até hoje uma Dizem que gravação tem da umas Preta Maria gravações do Joana. Raquel Tavares com ela cantando as coisas que ela cantava na feira, mas Não, nunca vi. E olha que eu tenho um amigo meu que é pesquisador do Ekel Tavares, e assim, a gente nunca ouviu. Só que 78 é uma incógnita sempre. Assim, por exemplo, esse disco da Chiquinha. Estava 120 anos andando por aí, caiu da minha mão. Um dia pode aparecer, como apareceu um cilindro hoje, entendeu? Assim, por enquanto não apareceu. Eu adoraria que aparecesse, porque eu também. ouvindo, não, não, porque lendo o relato do Mário de Andrade, o Mário de Andrade assim babando, você fala e É, ainda a mais coisa mais concreta que tem dela, assim, é o relato do
do Fernando Lobo, né? Mas é muito também muito poético, assim, ninguém sabe o que é fato, o que é fantasia no sentido de ser poesia, assim, sobre o destino dela e tal, e que Então, mas assim ninguém. ninguém sabe nada. Pois é, pois é. Que louco, né? Mas eu adoraria que aparecesse uma gravação dela para a gente poder escutar a voz de prata polida que o Ele Mário era diz que ela encantado tem por a voz. ela, né? E ela dizem que tem os registros que ela participou da Rádio Clube, do Jornal do Comércio aqui de Pernambuco. Eu sou de Olinda. Mas aí, naquela época não se guardava nada, era ao É, vivo, um, dois, três e acabou. Então, se perdeu assim de um É. jeito. Às vezes, às vezes se gravava em acetatos, que são os discos graváveis em Sim. rádio. Mas tanto que o Mário, na pesquisa folclórica, ele levava um gravador de acetato para gravar as Uhum. pessoas. E, infelizmente, os discos do Mário estão aqui em São Paulo, que ele gravou. Mas eu não sei se ele gravou a Maria Joana, entendeu? Porque, porque a gente tem acesso às gravações e eu nunca achei nenhuma gravação dela. Adoraria achar, mas vou ficar te devendo. Não tem na minha. demais, demais. Obrigada, seu Gilberto. Foi um prazer. Gilberto, Nada. vamos ouvir então o Patrão Prenda Seu Gado, então? Vamos? Ó, gente, presta atenção. Arranjo do Pixinguinha, música é uma chula raiada do Pixinguinha, a música, a letra é do Donga e do João da Baiana. Tá. João da Baiana tocando prato, o violão é o Donga, a flauta é o Pixinguinha, e eu não vou nem falar os outros, porque assim, senão a gente vai ficar 3 dias aqui babando, sabe? Vai lá. Vamos Não, lá então, vamos lá então, peraí. Estão ouvindo? Estão vendo aqui minha tela? Então, né? Vamos lá então. Ô patrão tem dado gado, na ladra tem um ditado, no mata tem dourado, e faz de padrenagem, rapaz coqueiro é letrado, grande emprego da Bahia, porque era namorado, mas a Mariana lá. Samba ioiô, do que é morar. Eu pensei que fui culpado, desemprego na Bahia, só porque ele namorado. Vou tirar meu passaporte, e um camarote de proa, eu aqui não vou ficar. Vou me embora pra Lisboa, que estava demorando. Samba ioiô, que o que é morar. Ana ou Maria, garota que trabalha, no descanso da cozinha, no pavilhão da sala. Era onde, era onde, era onde, era onde, era onde. Minha filha mandou me chamar, e tá do canto da mão de Ará. Banauê, Banauá.
Maravilhoso, hein? Realmente, coisa Não conseguiu parar de escutar, né? não dá, cara. A música é muito boa. É impressionante. É uma Não, e você coisa. escutou o Prato e Faca marcando o ritmo. A falta do Pixinguinha é uma coisa absurda. E quem canta é o Francisco Sena e a Zaíra de Oliveira, que a Zaíra era a mulher do Donga. Ah, é, que interessante. E é de 31 essa música, né? Quer dizer, o Pixinguinha Não, já não, e eles já tava. eram. Não, não, em grupo da Guarda Velha, ou seja, eles já eram considerados velhos em 1931. Porque Pixinguinha estava com 34 anos, 35 anos, já era considerado velho. É, mas naquela época o pessoal morria com 40, né? Morria com, né, de É. tuberculose, né? É isso aí, né? Sensacional. Galera, quem quiser fazer mais perguntas aí pro Gilberto, fique à vontade. Gilberto, eu queria te perguntar, você falou que os anos 30, 40 foram assim, talvez o auge, né, quando realmente o mercado brasileiro explodiu. E a gente está falando o quê? Dos cantores ali, Francisco Alves, dessa galera assim que estoura ali, o Carmen Miranda, claro, né? Quem eram os grandes vendedores da época? É, Francisco Alves, Carmen Miranda, também tinha, logicamente, Orlando Silva, quando Sim, aparece, é um boom, né? Silvio Caldas, e tinham outras cantoras que não, assim, não faziam tanto sucesso, que assim, a Carmen Miranda era meio onipresente, a Carmen Aurora, a irmã dela. tá, A Aurora gravou tanto quanto a Carmen. tá, E quando a Carmen vai embora para os Estados Unidos, aí sim aparecem outras cantoras, como Linda e Dircinha, as Irmãs Batista, Adalva de Oliveira, Odete Amaral, e vai aparecendo outros cantores, como o Del, o Roberto Paiva, sim. e aí vai evoluindo as coisas. Até na década de 50, quando aparece Ângela Maria, e aí, Agora, a né? sua, a sua especialidade, no caso, assim, você deu um curso outro dia no Sesc, né? Também sobre Carmen Miranda também, não foi? Não, eu falei sobre a Carmen. A Carmen não é minha preferida. Minha Sim, preferida era a Cid Almeida, tá, né? Minha preferida era a Cid Almeida. Eu acho que era a Cid Almeida é o máximo. As pessoas precisam escutar a Cid Almeida sim. sem ter aquele estereótipo daquela velha ranzinza que tinha no Silvio Santos. Né? Ela canta de uma maneira absurda. Você pega a década de 30, ela começa em 35 também, 34, 35, ela cantando é uma coisa absurda. Mas eu fiz esse curso no SESC, por quê? Nós estamos em 2025 e fez 70 anos da morte da Carmen Miranda. Nenhum jornal falou sobre isso. É incrível. A nossa É, primeira, a é, nossa primeira a nossa única popstar, a nossa, se você for ver, a Carmen Miranda, ela era considerada a Madonna da época. sim, Ela era a Madonna da sim, época. sim, Ela tinha tanta influência, ela influenciou tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, a Europa e o mundo inteiro. Ela era uma Madonna. Assim, era a mulher que mais pagava imposto de renda nos Estados Unidos. que louco, né? Sabe? E aqui no Brasil, foi a primeira mulher a vender mais de 30 mil cópias de um disco. E isso no terceiro disco dela. Sim, sim, Então, assim, você fala, mas ela não tem ela. Era não uma tem ela. artista perfeita. Era uma artista, assim, que eu costumo dizer que ela pisava no palco, cantando ou não cantando, ela brilhava. A Demais, mulher né? sabia, e ela tinha noção de palco, ela fazia as roupas dela, porque sabia a noção que aquilo teria no palco. Então, assim, era uma artista completa. Que E demais. no Brasil fez 70 anos que ela faleceu, ninguém falou nada. É, infelizmente, né? Roger, por favor. Esse país não cultiva a memória, lamentavelmente, É, né? não mesmo. Esse fonograma foi maravilhoso, eu não conhecia. Para minha geração, essa música foi gravada pelo Martinho da Vila, Sim, no Canta Canta Eu Minha sei. Gente. é, E aí ele, no final, fala, salve a Santíssima Trindade da música popular brasileira, que é o Donga, o João da é. Baiana e o Pixinguinha. Né? Muito maravilhoso. É. Eu queria que se eu puder falar um pouquinho do Luiz Gonzaga, porque o Gonzaga falam que o auge dele foi os anos 40, que é justamente a parte dos 78. E dizem que ele dizia que o prefixo o rei do Baião veio daí.
né? E tudo que a gente conhece, assim, o que sai em CD, teve a coleção Revivendo, na época que resgatou muita coisa de 78 dele, mas se eu puder falar um pouquinho, se realmente foi grande mesmo, se tinha, se o Baião foi grande no país inteiro, se foi uma coisa mais regionalizada, é, Olha, alguma coisa assim. Obrigado. bom, primeiro que Patrão Prenda Seu Gado, para mim, essa que acabou de tocar, é a música assim, que eu escuto todo dia e não me cansa nunca. Essa gravação. Essa gravação eu acho Maravilhosa. assim impecável, não tem um erro. Aí, não tem um, até o chiado é legal, entendeu? Deixa o chiado. Não deixa o chiado, entendeu? Meu epitáfio, deixa o chiado. Eu falei Agora, Luiz Gonzaga, autobiografia. Quem tá falando epitáfio é é, você, Gilberto. eu já estou na idade de pensar em epitáfio. É, agora, Luiz Gonzaga, para você ter uma ideia assim, Luiz Gonzaga ele começa, ele vem para o Rio de Janeiro, tocava acordeon, logicamente, vai tocar lá no Mangue e aí começa a tocar nas rádios, né? E aí ele só tocava, ele não cantava, porque para as gravadoras, aí ele começa a gravar muitas valsas, muitas músicas só tocando acordeon. Porque para a gravadora Vitor, que era a gravadora dele, acordeonista não cantava, acordeonista tocava acordeon, sanfoneiro tocava sanfona. E Mas aquela aí voz ele anasalada resolve, também, não... mas aí ele resolve, não lembro qual foi a primeira música, porque eu estou numa idade que às vezes eu também, né, o Tico e o Teco, às vezes eles dão falha, né? Mas assim, mas ele insiste muito em gravar uma música cantando. E ele faz muito sucesso. Eu posso dizer uma coisa: ele fez tanto sucesso, sim, no Brasil inteiro, que a minha lembrança de criança, de festa junina, é Luiz Gonzaga. Sabe assim, chegava na época de São João, tocava assim Luiz Gonzaga em todas as festas, todo mundo. Acho que eu sabia cantar Asa Branca desde criança, de tanto sucesso que fez isso daí. Embora na minha época já não existisse mais 78, quando eu era criança. Né? Tinha do passado. Incrível. Mas as pessoas escutavam. Então, assim, foi sim um sucesso absurdo no Brasil inteiro. Tanto que surgiu o Rei do Baião, depois surgiu a Rainha do Baião, que foi Carmélia Alves, depois surgiu a Princesinha do Baião, que está viva até hoje, caso vocês não saibam, a Claudete Soares. Sim. Então, assim, fez muito sucesso, sim. Assim, ele era uma unanimidade. Eu lembro de escutar ele assim o tempo inteiro. Muito legal. As músicas dele eu sempre soube. E fora que eu achava, assim, só cortando. Por exemplo, você escuta o Shot das Meninas, é uma música safadíssima, né? A menina tá com fogo porque ela chegou na Sim, puberdade, ela quer que quer, né? Sabe aquela coisa? Só que com uma elegância, entendeu? sim. Muito diferente, muito diferente. E assim, era muito fantástico. Demais. Gilberto, a gente está É isso. se aproximando aqui do fim. Você tinha selecionado mais algumas músicas aqui. Você quer rolar o do Pilar ou o. Você tinha selecionado o Babaô, né? Babaô Miloquê, Isso. né? Qual das duas aí que você O quer Babá, tocar? eu prefiro o Babaô por um motivo simples. O Mário de Andrade também fala muito dessa música. Ah, é? E Legal. Mário de Andrade, para mim, assim, é um norte também com pesquisa, porque foi a primeira pessoa do Brasil assim que vê a música como uma coisa cultural e pesquisa. E ele diz que, embora o Pixinguinha, a orquestração é do Pixinguinha, a flauta é do Pixinguinha, também nesse babaô, é uma macumba estilizada, essa música, mas o Pixinguinha conseguiu fazer um produto comercial, porque o disco a gente não pode esquecer que nada mais é do que um produto comercial que tinha que ser vendido, né? Ele não, né? Mas consegue fazer uma coisa, segundo o Mário, muito fidedigna ao que o Mário escutava num terreiro. Demais. E de que Então, ano por é? isso. Isso é 29. 29. Vamos lá então, galera. Peraí, só um segundinho. Compartilhar aqui o som. Beleza. Vamos lá então. Babaô Miloquê, Josué de Barros, 1929.
Ah, deixa eu dizer, meu filho. Bom dizer, tá tudo bom. A menina cuibao, olê, olê, pata, pata. Minha mansã, oi, minha manja. Oi, xalá, ô mamãe, mo, baba, baba, ô, niloque, jogo. Ô mamãe, mo, baba, baba, ô, niloque, jogo. Tava no mato, tava no dendeco. Tava brincando, tava no mato, tava no dendeco. Tava sambando, tava no mato, tava no dendeco. Tava espiando, tava no mato, tava no dendeco. Meu pai Xangô, mamãe, mo, baba, baba, ô, niloque, jogo. Ô mamãe, mo, baba, baba, ô, niloque, jogo. O biobá, o jare, tanto vai baixar pra nós ver. Oi a caça, carajé, oi tanto de candomblé. Ô mamãe, mo, baba, baba, ô, niloque, jogo. Ô mamãe, mo, baba, baba, ô, niloque, jogo. Eu vai embora. Hoje lá fica com hoje dizer tudo. Nossa, coisa sensacional, realmente. É, é Nova Orleans com Gilberto Gil, né? Parece muito, né? O Gilberto Gil cantando, né? Impressionante, assim. Deve ter Não, ouvido isso mas muito, né? O Sim, Gil sim, pegou sim. esse refrão Sim, sim, tô e ligado. fez Batucada de Gangue É, no Refavela. é. Mas é Né? impressionante, assim. Parece um template, assim, para a carreira do Gilberto Gil, né? O jeito como ele canta, tudo, né? E a música Sim. é sensacional, lindíssima. E os instrumentos, né, que vão entrando, depois a tuba no meio da música, né, Gilberto? Tipo, ela não tá no início, Não, né? e a tuba fazendo tipo assim, fazendo o ritmo da coisa, a percussão. É muito interessante. É tudo Muito. muito. E é uma orquestração do Pixinguinha, né? Pessoal fraco. Do velho Pixinguinha. Pessoal Né? fraquinho, fraquinho. Galera, Fraquinho. eu sugiro que vocês sigam aí o canal do Gilberto no YouTube, tem muita coisa legal. Né, Gilberto? Você está postando com muita frequência, Gilberto? Como é que tá? Não, faz um ano que eu dei uma parada aí, É, né? né? Porque tem 9.000 vídeos Tá ali, bom, né? 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 Mas assim, eu preciso voltar, porque tem umas coisinhas aí. Eu adquiri itens novos, Sim, interessantes, sim. e, assim, né? Eu gosto de mostrar algumas coisinhas, mas eu preciso ter tempinho. Eu estou numa pesquisa agora sobre uma gravadora aqui de São Paulo, então eu estou meio assim, correndo atrás das coisas, né? Legal, legal Mas preciso demais. voltar a fazer. Mas tem 9.000 vídeos. Só que lá não tem limpeza. Lá vai ter com chiado e tudo. Mas você vai ver o disco tocando. Você pode ver o disco tocando e depois vai no Instituto Moreira Salles ali no site e ouve na versão Nutella, É, né? versão sem chiado.
Pô, galera, Tá bom. muitíssimo obrigado, Gilberto. Foi um maior prazer falar contigo. Nossa, fiquei. Espero que o pessoal tenha gostado tanto aí das tuas revelações aí, quanto eu gostei da primeira vez que eu ouvi. Realmente, seu trabalho é emocionante, cara. Obrigado, eu só tenho a agradecer. E, eu, e na verdade não é trabalho, para mim é prazer, né? Eu gosto, É, eu digo o eu trabalho, adoro. a sua pesquisa, a informação que você traz Sim. para os outros, que você divide, né? Muito, muito comovente, assim. É um universo, É, para mim, totalmente novo e imagino que para muita gente aqui que esteja vendo também, né? As revelações que você fez aí foram incríveis, né? mas o que eu falo, assim, que graça tem, por exemplo, eu ter umas coisas dessas e guardar para mim. Para Sim, quê? sim, sim. Né? Para quê? Né? Cê- Não, eu acho que tem que, essas coisas têm que sobreviver a mim, sim. né? Porque Né? essa coisa, Então é por mais ou exemplo, menos isso. da Chiquinha Gonzaga me lembrou muito quando acharam aquela única imagem do Noel Rosa, por exemplo, né, em movimento. Hum. São coisas que a gente ouve falar dessas pessoas, mas você até ter a comprovação física da existência delas, né, você meio que duvida que elas existiram, né, às vezes, né. Então você Sim. ouvir a voz da Chiquinha Gonzaga é uma coisa meio sobrenatural, né, uma coisa assombrosa, assim, né. Não me lembro, não sei em que ano ela morreu, mas isso aí você nunca esperava ter ouvido a voz dessa mulher, né, Gilberto? Não, não tinha nenhuma, né? Só essa mesmo. Então você tem algumas coisas que você, assim, que só eu tenho o disco. Então você acaba, assim como tem coisas que só o Moreira Salles tem, coisas que só o Sandor tem, coisas que só o André tem. Sim, Então a gente juntando tudo, a gente consegue fazer um painel mais ou menos, né? muito legal, É muito isso. legal. Parabéns, Gilberto, e muitíssimo obrigado aí pela sua gentileza, pelo seu Nada. trabalho aí. Valeu demais. Galera, Só tem uma sensacional. coisa. O pessoal Claro, perguntou qual é o meu canal. É sim, só procurar no YouTube Gilberto Inácio Gonçalves, que tá lá, tá lá. Maravilha. tá bom? Galera, terça-feira, 8 horas, Edir Augusto, hein? Autor de Psica, grande escritor, estará com a gente aqui também. Gilberto, brigadão, tá? Valeu demais. Galera, Obrigado. brigadíssimo a todos aí, foi Muito obrigado. sensacional, Gilberto. Valeu. Abraços, beijos. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu.